tarde de sábado. Uma ensolarada tarde de sábado. Jim Hines tinha 12 anos e jogava beisebol com os colegas. Era o esporte que ele amava, que desejava adotar como profissão quando crescesse. E que, curiosamente, nunca mais voltaria a praticar depois daquele dia. Após uma rebatida, o garoto saiu em disparada para agarrar a bola. Conseguiu, deixou todos boquiabertos, não pela precisão de seu movimento, mas sim pela velocidade que alcançou naquele pique. Alguns treinadores que estavam vendo não acreditaram que eu tinha corrido tão rápido. Eles disseram aos meus pais que eu precisava treinar atletismo urgente. Jim Hines não se arrepende de ter abandonado a paixão de infância. O motivo ele traz estampado no peito, num logotipo que criou neste ano, para celebrar o 45º aniversário de seu feito mais marcante. O emblema traz um corredor, e em inglês, os dizeres: primeiro homem a quebrar a barreira dos 10 segundos nos 100 metros. O homem é ele mesmo, um pioneiro que derrotou o tempo, que alcançou o impossível e que hoje, aos 67 anos, ainda se imagina correndo, encarando o atual rei da prova mais nobre do atletismo. Correr abaixo dos 10 segundos é complicado até nos dias de hoje. Tem muito atleta de elite que não consegue. E vamos ser sinceros, eu fiz isso 45 anos atrás, em 1968. E aí eu te pergunto, nas mesmas condições, quem seria melhor? Eu ou Usain Bolt? Se você acha a pergunta descabida, é porque não conhece a trajetória desse atleta. Logo depois daquele jogo de beisebol, em que foi descoberto por treinadores, a vida do garoto mudou. Jim Hines passou então a treinar nesta pista, que pertence a um colégio da cidade de Oakland, na Califórnia. Ele surpreendeu os treinadores, progrediu rápido e logo alcançou a primeira grande façanha da carreira. Se igualou a uma lenda do esporte. Em 1964, aos 16 anos, ele correu uma prova de 100 jardas, equivalente a 91 metros, em 9 segundos e 4 décimos, igualando o recorde americano que perdurava desde 1933 e pertencia a ninguém menos do que Jesse Owens, simplesmente o velocista mais admirado em todo o mundo naquela época. Aquilo me fez me sentir muito bem, porque o Jesse Owens era o cara que havia calado Adolf Hitler nas Olimpíadas de 36, ganhando 4 medalhas de ouro. Fiquei orgulhoso demais de ter igualado a performance dele. E a partir daí, minha carreira decolou. Jim Hines foi então para a universidade e continuou a brilhar. Em 1964, viu pela TV o compatriota Bob Hayes vencer os 100 metros nas Olimpíadas de Tóquio. A partir daquele triunfo, um pensamento fixo não saiu mais da cabeça de Jim Hines. E eu disse ali mesmo, vendo aquela final olímpica, quero ser o homem mais rápido do mundo e quero correr os 100 metros em menos de 10 segundos. Isso era quase um delírio para a época. Quem viveu e acompanhou o esporte nos anos 60 se recorda bem. Os 10 segundos eram uma barreira psicológica e física que nenhum velocista parecia ter condições de superar. A gente visualizava esse resultado, achava que era impossível alguém fazer isso, né? Um homem naquela época, para quebrar essa barreira dos 100 metros, dos 10 segundos, gente, era inimaginável. A cidade do México recebeu os Jogos Olímpicos em 1968. Os especialistas temiam pela saúde dos atletas, já que as provas seriam realizadas mais de 2.000 metros acima do nível do mar, com ar rarefeito. Jim Hines nem se preocupou e chegou à decisão dos 100 metros cheio de gás, sem a menor dúvida do que iria fazer. Eu estava tão confiante que na noite anterior à final saí da Vila Olímpica e fui passar a noite com minha mulher. Meus técnicos ficaram malucos, perguntando se eu estava louco de fugir na véspera de algo tão importante. No dia seguinte, bem, não vou nem dizer. Mostra aí para o teu público o que eu fiz. Eu estava vendo na televisão, a gente não cogitava. Só quando o Jim Hines realmente fez, é que nós vimos que era possível. Pouco tempo depois daquela façanha, Jim Hines deixou o atletismo. Naquela época não se ganhava dinheiro com o esporte olímpico. Ele foi tentar a sorte no futebol americano, como profissional, e diz ter juntado uma boa poupança. Enquanto isso, muita gente tentava derrubar o recorde dele. E ninguém conseguia.
9 segundos e 95 centésimos. Nunca, em todos os tempos, um recorde sobreviveu tanto nos 100 metros. Muitos atletas talentosos surgiram. Vieram 3 edições dos Jogos Olímpicos, em 72, 76 e 80. Ninguém batia o recorde de Hines. Só em 1983, a marca finalmente foi superada. A imagem de um recorde que levou 15 anos para cair. Por apenas 2 centésimos de segundo, o norte-americano Calvin Smith, de 22 anos, passou a ser o homem mais rápido do mundo. Ele conseguiu correr os 100 metros em apenas 9 segundos e 93 centésimos. Só não pense que a partir daí correr os 100 metros em menos de 10 segundos ficou fácil, corriqueiro, coisa que qualquer um consegue. Essa barreira ainda existe e é muito significativa. Entre brasileiros, por exemplo, isso nunca aconteceu. A melhor marca nacional até hoje é de Robson Caetano, que correu 10 segundos cravados em 1988. São poucos os que conseguem suplantar essa barreira com facilidade. Gente como o jamaicano Usain Bolt, que já correu 32 vezes os 100 metros abaixo dos 10 segundos. Ele é o dono do atual recorde mundial, 9 segundos e 58 centésimos. E para muitos especialistas, já pode ser considerado o maior velocista de todos os tempos. É aí que Jim Hines pede licença. Ele vive hoje em São Francisco, no estado americano da Califórnia, e diz que não para de imaginar como seria um confronto dele com Bolt. Eu não ficaria atrás de Usain Bolt. Eu provavelmente sou o único homem que teria condições de encará-lo. Pense um pouco e você vai ver como somos parecidos como atletas. Não é balela. As coincidências são mesmo muito marcantes. Jim Hines mede 1,85 m. Era o maior velocista da final de 68, com passadas mais amplas que a dos rivais. Bolt tem 1,96 m. Também é o maior da sua geração, com uma amplitude de passada que ultrapassa os 2,5 metros. Ambos também correm os 100 metros da mesma forma. São mais lentos do que os adversários na saída do bloco e a partir dos 40 metros decolam, deixando os rivais para trás. E mais, os dois são muito confiantes, marrentos até. Sabem que vão ganhar e deixam isso bem claro. Eu vejo ele hoje fazendo as mesmas coisas que eu fazia em 68. Na minha carreira de atletismo, sempre fui um falastrão. Eu provocava meus rivais, irritava todo mundo. Imagina o Jim Hines nas condições hoje, tecnológica, pista, sapatilha. Eu creio que seria uma prova do milênio, vai. Então, como acabaria essa tal prova do milênio? Ainda bem que você fez essa pergunta, porque tenho que te dizer a verdade. Eu continuo confiante de que eu seria o vencedor. Deu para perceber porque ele fez este emblema e porque o exibe por aí, todo orgulhoso. Jim Hines ainda é o mesmo. 45 anos se passaram e ele continua a desafiar o impossível.